E aí pessoal, aqui é o Stanley do canal Stanley Amarante e vim aqui para vocês trazer mais um review literário, dessa vez de Sandman, volume 6, né, edição especial de 30 anos, chamada Fábulas e Reflexões, que eu já espalhei muito em vídeos anteriores, que é a minha edição favorita, ou o meu arco favorito, né, o Estação das Brumas, que está todo contido nesse volume, com ali mais uma ou outra história que acabaram casando muito bem na escolha de junção com esse arco. Então, antes da gente ir para o conteúdo do vídeo, lembro vocês de que aqui no canal a gente traz, além de reviews literários, principalmente de quadrinhos, trazemos também análises e reviews de animações japonesas, né, animes, como preferir, e também acabo trazendo aí vídeos de tecnologia, de coisas que eu compro aí, acabo achando interessante e acho que pode agregar aí no conhecimento para quem está pensando em adquirir alguns recursos tecnológicos ou conhecer recursos que já ouvi falar, mas nunca tinha visto exatamente como é que era. Mas continuando, lembro vocês aí de, se gostam desse tipo de conteúdo, dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com pessoas que vocês acham que também podem gostar. Então, sobre Sandman, né, é uma história criada pelo escritor britânico Neil Gaiman, que tornou-se um clássico aí da nossa literatura de fantasia contemporânea. Com Sandman, a gente acompanha a jornada do sonho, dos perpétuos, que é o governante do sonhar, após a sua libertação da prisão em que ele esteve. Essa saga que a gente acompanha é dele, basicamente, recuperando seu reino e tentando colocar tudo em ordem, né? Corrigir alguns erros do passado também que ele vai percebendo ao longo do tempo. E além disso, a história conta com um enredo bastante original, que mistura mitologias antigas, fantasia, com um enredo bastante original, além de questões bem contemporâneas. Sandman é uma daquelas histórias que envelheceu bem, tendo a pensar que fica cada vez melhor. Estou na minha primeira leitura de algumas partes, e também já li várias outras, na verdade eu já li a maior parte da saga, sendo um ou outro ali, né, o volume 11 é totalmente novo, mas as que eu estou relendo estou adorando, gostando mais do que a primeira vez, em sua maioria. Sobre esse arco, né, sobre esse volume, Fábulas e Reflexões, a gente acompanha o Morpheus, Senhor do Sonhar, em uma jornada através do tempo e espaço, enquanto ele toca as vidas de 9 distintos sonhadores. Nesses contos assombrosos, temos reis e espiões, imperadores e atores, corvos e lobisomens, que compartilham suas histórias secretas, sonhos de vida e amor, poder e trevas. A gente tem adaptado aqui das edições originais de Sandman, do volume 29 ao 31, do 38 ao 40 e o volume 50, além do Sandman Especial 1 e do Vertigo Preview 1 de Sandman. Sobre as minhas impressões gerais de Fábulas e Reflexões, como eu disse aqui, esse é o meu volume favorito, e em termos de arte, eu também gosto muito dele. As artes vão variando ali de capítulo para capítulo, eu vou mostrar para vocês ao longo da análise. Esse arco da Estação das Brumas, ele tem umas conexões com o campo da história, que é o meu campo principal de estudo, que eu acho muito boas, assim, adoro a forma como Neil Gaiman aproveita os elementos históricos para construir suas narrativas. A gente vai explorar isso durante a análise. E sobre a qualidade geral de impressão, né, a gente tem capas muito belas dessas edições aqui, eu realmente gosto muito dessas capas. Aqui vocês podem ver, né, a lombada dele, que é também bem bonita, bem estilizada. E a qualidade aqui do papel, como eu já falo para vocês aqui constantemente, quem acompanha o canal, eu não gosto muito desse tipo de capa sem orelha, né, porque tende a amassar com muito mais facilidade as pontas, né, como a do meu aqui. A brochura é de boa qualidade, você não vai precisar ficar preocupado com as folhas saindo. E aqui um pouquinho da arte, né, eu vou mostrar mais ao longo da história. O papel é daquele papel típico de quadrinho, um pouco suave, né, ele é um pouco sensível, esse papel, relativamente fácil de rasgar, mas não é ruim exatamente. Vale a pena, né? Foi feito para ser uma edição de qualidade boa e ela funciona muito bem para a proposta que ela tem, embora às vezes os preços sejam um pouquinho salgados, mas pro final eu falo um pouquinho dessa questão do valor e onde você pode adquirir. Com relação ao começo, né, logo aqui nas primeiras páginas, a gente já vai para preview Medo de Cair, né, que é o nome da história, que é uma breve ali apanhado de uma historinha sobre medo, perseverança e coragem, né, e eu acho que vale a pena citar aqui duas falas do Morpheus, que ele diz para um sonhador ali, que é um artista que está escrevendo uma peça, mas ele está pensando em desistir. Ele diz o seguinte para esse cara, né? Às vezes, subir pode ser um equívoco, mas jamais tentar é sempre um equívoco. E a outra, né, que ele traz é: será que é tão ruim assim cair?
Às vezes, você desperta, e outras vezes, claro, morre. E às vezes, quando você cai, você voa. Então, tendo esse contexto ali da história desse diretor dali que está escrevendo sua peça, e nesse sonho que ele tem, né, de escalar uma montanha, é realmente uma história curta, mas que é muito boa. Eu realmente gostei desse começo. Então a gente vê aqui, né, ele conversando com Morpheus na sua escalada e tomando coragem para continuar, né, a sua peça. Gostei bastante. Esse aqui tem uma cara bem de storyboard, né? Esse traço. Se vocês quiserem pausar e ver melhor. Mas é um traço bem característico de storyboard. Eu gosto como eles brincam com essa questão do estilo de arte de uma forma descontraída. E logo em seguida a gente vem para aquilo que a gente esperaria no começo da história, né? Que são os créditos, o índice, né? Com todas as histórias e a paginação. E a introdução. Sempre recomendo que sejam feitas as leituras da introdução. Elas trazem uns detalhezinhos muito interessantes e pode chamar a atenção para a gente para prestar atenção em alguns detalhes de partes específicas do volume. E aí a gente tem a primeira história, né, fora a preview ali, que é 3 setembros e 1 janeiro, onde a gente tem a disputa entre Desespero e Sonho, que envolveram o Joshua Abraham Norton, que é um personagem baseado em uma pessoa real. O Norton, né, ele é um personagem que acaba ali se nomeando, né, o imperador dos Estados Unidos, e o único, né, o primeiro e o único até hoje, e ele acabou se tornando bastante conhecido, né, apareceu em várias revistas de jornais da época, se tornou ele próprio uma atração da cidade, né, onde ele ficava, e se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar uma quantidade até razoável de informações sobre ele, né, e dessa curiosa história de alguém que se autoproclamou imperador, e acabou fazendo sucesso e ficando bem conhecido. Também se envolvem nessa história a Morte e a Delirium. A primeira, né, demonstra uma surpresa do Sonho participar da aposta, porque ele não é o tipo de pessoa que costuma se envolver com essas coisas. E a segunda, ela se pergunta por que o Norton não é dela, né, da Delirium, mesmo acreditando ser imperador sem o ser. E a Delirium diz, num trecho aqui que eu acho muito interessante, que a loucura dele o mantém são. Mesmo quando tentado por desejo, né, o Norton, ele se demonstra bem satisfeito com a situação atual dele. E a gente vai acompanhando a vida dele e a gente percebe que, de fato, né, é muito disso que a gente vê. Então a gente vê aqui a Desespero, né, tentando o Norton. Nesse trecho aqui, a gente começa a ver essa questão da mudança no estilo de arte, e a gente vê o Sonho também, o Morpheus, dando um novo horizonte para ele a partir dos sonhos. E a gente ainda vê esse momento, né, da Delirium, né, se perguntando, se questionando com a fala que eu trouxe para vocês, e o desejo tentando ali pegá-lo para si, né, conquistá-lo, enquanto ele se demonstra satisfeito com o que ele tem. E no fim, embora o Sonho tenha ganhado, né, o desafio, foi a morte que levou o Norton, assim como ela leva a todos mais cedo ou mais tarde. No fim das contas, a morte sempre é a campeã final. Então é uma história muito interessante, todas as reflexões que são levantadas nela, né, os paralelos com a história peculiar do Norton, além de como esses aspectos diferentes que os perpétuos representam podem influenciar os seres humanos e ter um peso nas nossas vidas. Tem histórias que nos fazem refletir sobre certos tipos de pensamento e sensação no geral, são coisas muito interessantes e que ajudam a gente a crescer até como pessoa. Já a história seguinte, né, é o Termidor, onde a gente acompanha a Lady Joanna Constantine, né, que seria ali uma descendente, né, do John Constantine, o personagem da DC mesmo, esse mesmo. A gente tem aqui uma nova mudança, né, de estilo de arte. Mas ainda bem ali dentro de um certo padrão que a gente encontra comumente nesse tipo de obra de quadrinhos. E aqui a Joanna Constantine, ela é contratada pelo Morpheus para recuperar a cabeça do filho dele, o Orpheus. E eu já fiz o review aqui, a gente viu ele lá no volume 8, e ele tá ali em meio ao caos, né, da Revolução Francesa. E aí a Joanna, ela acaba seduzindo ali o Saint-Just. Então vocês estão vendo que vai aparecer umas figuras históricas aí que novamente vão ser aproveitadas aqui nessa narrativa. E ela também acaba sendo presa pelo Saint-Just e encontra, né, o Paine, que vê suas falas ali distorcidas em nome de uma barbárie da qual ele discorda, que é o movimento ali da Revolução Francesa, ou a forma como ele se deu. E ela também acaba defrontando, né, o Robespierre,
e os seus ideais. Para escapar das mãos do revolucionário, né, com a cabeça do Orfeu, o Orfeu acaba cantando ali sobre o sangue, né, sobre o ladrar, sobre os gritos insensatos da multidão, depois sobre a ira de mulheres e homens, sobre o verme que devora sua própria carne. E aí esse é um trecho, né, que eu cito da obra, e aí ele continua: então cantou sobre a liberdade, a autonomia, o amor, o coro medonho cantou sobre aqueles que lhe deram, sobre aqueles que por virtude ou circunstância erguem-se acima da multidão, que manipulam a comunidade, quer queiram, quer não, como um titiriteiro move as cordas de uma marionete ou um cigano errante puxa a trela de um urso dançarino. Cantou sobre sonhos e o fim dos sonhos. Esse foi um trecho que, assim, quando a gente tá lendo, ele soa muito forte, né? Muito intenso durante a fuga deles ali do Robespierre. É uma canção que, pelo seu próprio teor mágico, mas também pelo seu conteúdo, acaba trazendo muita coisa interessante. Aqui a gente vê o Saint-Just de azul conversando com Joanne, né? E o Paine, né, que estava ali em viagem e que foi preso, né? O inglês, né, Thomas Paine, escritor de várias obras interessantes. E a gente tem o trecho que é o meu trecho favorito da história, o trecho onde a gente vê a cantoria, né, esse é o trecho, né, que a gente tem ali, a cantoria, que eu achei marcante. Eu fiquei muito pensando como seria acompanhar essa cena ou em um musical, né, ou em uma peça teatral. Me parece que seria uma cena muito forte, muito impactante, né? Você ter várias ali cabeças decepadas, amontoadas, cantando com um coro, né, do Orfeu. Essa música, né, com essa letra que eu trouxe para vocês, forte. E aparentemente isso aí marcou tanto o Robespierre quanto os outros ali revolucionários que estavam perto dele. E o Gaiman vai ali costurando, né, uma motivação para o Robespierre ter perdido um pouco da própria fé dele nas crenças, ao perceber, né, ao ser colocado diante de toda essa música, né, e a profundidade da letra sobre manipulação, sobre política, sobre onde vai dar tudo, e a gente vê, né, acompanha ainda o desfecho do próprio Robespierre, que acabou tendo seu fim no próprio terror ao qual, né, ele deu princípio. E logo em seguida a gente tem uma contação de história num estilo muito clássico, que é talvez um dos meus tipos de história favorita, né, que ele aproveita aquele tipo de história onde você tem alguém contando a história e ao mesmo tempo alternando ali com o momento da história. Então nós temos aqui The Hunt, né, a caçada, onde um senhor, ele conta a sua neta uma história da sua juventude. E isso seria algo comum, né, se eles não fossem do povo, né, que aqui na verdade são os lobisomens, né, e isso é evidenciado ao longo da história. E essa dinâmica de contação de histórias é muito bem costurada, né? As trocas de planos são muito bem feitas. Então a gente tem aqui, né, o senhor contando a história para a neta dele e a alternação entre os dois níveis da história, né? Ele contando e a história em si. E nessa história a gente tem o jovem Vasily conseguindo a imagem de uma bela moça com uma mascate que vende ali supostos objetos místicos, porque ele acaba a ajudando, né? Mas ela foge ao descobrir o que ele é, e ele decide partir em uma viagem para encontrar a mulher na imagem que ele obteve e devolver o objeto. E inclusive no caminho, né, desse trajeto dele, ele descobre que a mascate foi morta, provavelmente por algum animal selvagem, e ele pega seus objetos uma vez que ela não mais poderá dar um destino para ele. Ele passa por alguns perrengues, né? Acaba encontrando inclusive o Lucien, né? Que é o nosso bibliotecário, e sob vários aspectos não deixa de ser também o braço direito do Morpheus, tentando recuperar ali um dos objetos que estaria em posse dessa mascate, que é um dos livros dessa biblioteca que acabou aí sendo perdido e foi parar nas mãos daquela mascate e agora do próprio Vasily. Porém, a negociação entre o Vasily e o Lucien não funciona e o Vasily segue viagem. E enquanto o Vasily caça, né, para se alimentar, ele acaba encontrando outros do povo em companhia da Baba Yaga, né? Ao ter a sua presa capturada por uma mulher, né, do povo de uma personalidade bastante forte. A Baba Yaga, ela acaba ajudando, né, ele a chegar nessa moça, mas ele é enganado por alguém da casa dessa moça que o prende, né?
Só então que o Lúthien e o próprio Morpheus intervêm, ajudando aí a encontrar a moça em troca do livro. O encontro com a moça é surpreendente, de certa forma, não vou dizer exatamente como, mas o que acontece depois que, para mim, é o grande plot twist da história, né, sobre a avó da menina, né, e quem é a avó da neta para quem ele está contando a história, né. Vale dizer que ele volta a encontrar aquela caçadora, né, que superou ele durante a caça, e a gente tem ali no final uma sutil revelação, que na verdade as respostas são deixadas no próprio ar, quando ele encerra a história que ele estava contando para a neta dele. E logo em seguida a gente tem a história Augustus, que nada mais é do que uma história do Caio Otávio, né, o imperador de Roma. E aqui a gente acaba acompanhando um anão, que é Ulícios, né, esse anão aqui, e também o Otávio, que tem um papel extremamente importante. A gente tem várias conversas que são muito interessantes, divagações do Otávio sobre o seu legado a Roma, uma discussão sobre atores e sonhos, né, sobre mentiras e verdades. E aqui o Gaiman trabalha com a ideia de abuso na construção da relação entre o Otávio e o César, né, que existe dentro da historiografia essa narrativa, embora ela seja algo assim que não é hegemônico, mas o Gaiman sabe se aproveitar dessa narrativa. Os enquadramentos de lembrança do Otávio sobre o César são muito bons e eles conseguem dar um tom que é bastante sombrio para essas lembranças e pesadelos que são muito pesadas. A gente vê o Otávio aqui se disfarçando, né, junto com Ulícios, que é um ator, para ficar ali em meio ao povo de Roma, como se fossem pedintes, e ele tem uma certa visão da história. A gente tem aqui em cinza, né, o plano do Otávio lembrando do César, e as cenas, né, de pesadelo que são muito fortes mesmo. Né? Então você vai lendo e vai sentindo a dor junto com Otávios. E eles também conversam sobre os deuses, né, e o que está além dos deuses. E aqui é feita uma breve alusão aos próprios Perpétuos. O Octavius fala muito sobre liderança, sobre os dois caminhos que ele viu para Roma, e ele deixa no ar que ele escolheu um desses caminhos, que foi narrado para ele pelos deuses, dando a entender de que ele escolheu o fim de Roma. É uma coisa bem interessante que é deixada aqui na história. E a gente tem também a história Lugares Maleáveis, que aqui a gente vai acompanhar ninguém mais, ninguém menos que o viajante Marco Polo, ali no meio das suas viagens ali com seu tio, e ele se perdendo no deserto. Ele acaba adentrando nesses lugares maleáveis. Basicamente, é um lugar e um não lugar, um ponto do espaço e do tempo onde tudo é meio que distorcido. Os tempos e espaços diferentes se cruzam nesse ponto específico. Pode parecer um pouco confuso, mas na leitura fica bem mais claro. Então ali você pode encontrar pessoas de várias épocas, de vários momentos e até de vários lugares. Porque os lugares maleáveis são maleáveis, eles se cruzam. E o Marco ele acaba encontrando aqui um amigo de um futuro que ele ainda não viveu, que é o Ruscielo, que é um personagem também histórico, que ele é um romancista que escreveu as viagens de Marco Polo, e eles conversam sobre realidade e sonho. E ambos acabam também se encontrando com Gilbert Keith Chesterton, também conhecido como o Príncipe do Paradoxo, e ele acaba explicando para eles onde eles estão, né? Porque o Chesterton ele está aí a serviço do próprio Morpheus. Né? Após sua morte no mundo terreno, ele acabou sendo levado para o mundo dos sonhos e entrou a serviço do nosso rei dos sonhos. E após essa conversa, ambos partem, né? E o Polo, né, o Marco Polo, fica só, até que ele se encontra com o próprio Morpheus, que empatiza com a situação dele. Aqui a gente tem o Ruscielo conversando com o Marco Polo, e mais para frente aqui o Sr. Chesterton, né, que aqui usa seu pseudônimo. E a gente vê outras pessoas, né, também presas, fantasmas de outras épocas presas nos lugares maleáveis, já sabe-se lá quanto tempo. E o próprio encontro, né, do Marco Polo com o Morpheus num enquadramento que muito me agrada, né, quando o Morpheus o ajuda a voltar para o mundo desperto, né. Então você tem aqui uma cena dele deixando, né, os lugares maleáveis que é muito boa. E ali o Morpheus tinha acabado de sair
né, da prisão dele, então ele ficou sensibilizado pelo Polo estar numa situação de prisão. E a história termina com o Marco voltando ali para sua caravana. Muito boa a história, curiosa sobre vários aspectos. E a gente tem em seguida a Canção de Orfeus, que é um dos maiores contos desse livro. A gente acompanha aqui a origem, de certa forma, do tormento do Orfeus. Ele pega e faz uma releitura da clássica história da Eurídice. A gente tem aqui, né, ele se preparando para a festa de casamento do Orfeu, inclusive com todos os perpétuos presentes, e acompanhando a cerimônia do Orfeu com a Eurídice, até que a gente tem o desastre da morte dela e todo o trajeto dele em busca de alguém para ajudá-lo a rumar ao inferno, né? Ele consulta ali vários dos perpétuos, mas são poucos os que ajudam. E tem uma cena muito interessante, dele com a morte, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Um outro ponto abordado aqui é a relação complicada do Morpheus com o Orfeu, né, pai e filho. O Orfeu, ele é, como a gente viu lá no review do volume 8 que eu fiz antes desses 6, uma relação bem complicada entre ambos. O Orfeu, ele é filho do Morpheus com a Calíope, né, a ninfa. E a gente vê também o encontro dele com a sua tia, a Morte, e a forma como os perpétuos, no geral, se adaptam segundo a visão de quem vê. Então a gente tem aqui, né, o Orfeus visitando o lugar dela, da Morte, e ela com um designer que nos lembra muito nosso, né, o design moderno. E logo em seguida a gente vê ela mudando o ambiente para um local que se enquadra mais com aquilo que ele esperaria ver no lugar da morte. E a gente acompanha todo o trajeto dele, né? E aquela clássica história dele não poder olhar para trás e ele olhando e ficando sem a Eurídice para sempre. E a gente vê o trágico final que vai levá-lo para o momento em que nós encontramos ele no volume 8, no futuro, que é quando ele se isola do mundo e acaba sendo encontrado pelas bestiais, mesmo sendo ali alertado pela sua mãe de que ele deveria sair, que era perigoso ficar ali onde ele estava, no paraíso, e ele é literalmente esquartejado, desmembrado, restando só a cabeça. Mas por ser filho de um perpétuo, né, ele tem ainda ali sua imortalidade. E a gente vê como é complicada a relação dele com Morpheus. O Morpheus tem muita dificuldade. Vale lembrar que essa história se passa no passado, né, antes da prisão. Então a gente vai conseguir ver no futuro a evolução do desenvolvimento da relação deles, né, pai e filho. Aí a gente tem logo em seguida uma história que chama o Parlamento das Gralhas, que é a penúltima história do livro. Aqui a gente visita, na verdade, o Sonhar a partir da ótica do Daniel, e a gente que é um bebê, né, e esse bebê aqui que está destinado a um futuro curioso, que a gente vai ver mais sobre isso no volume 10 e no próprio volume 9 também. Eu não vou dar muito spoiler de quem é o Daniel ou de quem ele vai se tornar, mas ele vai ser uma figura muito importante e a gente acompanha ele visitando e interagindo com Eva, Caim e Abel, né? Além do Mattel, que é um dos protagonistas dessa história que a gente vai acompanhar, e eles vão contando cada uma história para o bebê, histórias relacionadas a eles próprios, a segredos e mitos que têm a ver com eles. E uma história curiosa, com um final ainda mais curioso sobre gralhas e o que chega a ser um parlamento de gralhas. E a gente volta a um estilo um pouco tradicional, embora tenha aquelas coisas típicas das histórias de Sandman, né? Distorções e um uso maravilhoso do enquadramento. E a gente tem a última história. Tem também essa divergência Tibi, né? Que à medida de quem vai contando a história para o Daniel, muda o estilo. Temos a última história, que é Ramadã, onde o Gaiman se vale de vários elementos da cultura árabe, né, mais especificamente da cultura muçulmana, e a gente vê uma mudança completa do estilo de arte, que fica muito bom, inclusive. Eu realmente gosto, a gente acompanha aqui em Ramadã, dentro desse plano de fundo da cultura muçulmana, o protagonista, que é um poderoso califa, que se encontrava insatisfeito mesmo com tudo ao seu alcance, e ele usa de um artefato misterioso para convocar o Morpheus e percebe que o próprio Morpheus parece estar além dos deuses e de qualquer rei, mas ainda assim propõe uma barganha para o Morpheus, né, mostrando para você essa paginação que é incrível, né, da convocação do Morpheus. Tem uma das artes que eu acho mais bonita desse volume. Então você vê que os perpétuos se adequam, né, a quem os vê, que é outro elemento que eu acho muito importante de Sandman e muito curioso.
E é então que, após a barganha que eles fazem, que envolveu a gloriosa cidade do Califa, e o Califa, né, acaba acordando ali na atual e arrasada Bagdá, né, porque a barganha envolvia ele querer eternizar a sua cidade de alguma forma, e colocá-la no mundo dos sonhos foi uma das formas que ele achou de fazer isso. E ele acabou trocando também para conseguir a imortalidade. É então que a gente percebe, né, que essa era uma história que estava sendo contada para uma jovem criança de Bagdá que ora para que Alá guarde, né, essa outra Bagdá enquanto caminha pela Bagdá arrasada pelos conflitos contemporâneos. E assim a gente termina, né, esse volume que se mantém como um dos meus favoritos, se não o meu favorito. A gente tem aqui, né, a Bagdá arrasada e o menino ouvindo a história. E aí a gente tem aquelas clássicas biografias, né, dos participantes da história, que também recomendo ler. E fecho dizendo que vale muito a pena, né? Vou deixar o link da Amazon aqui para você comprar o volume 6, caso esteja interessado. Ele tá bem mais barato do que quando eu comprei. Eu comprei ele por 50, quase 60 reais. Agora ele tá bem mais barato. Então vai ali no link da Amazon se você se interessou. Aproveita que agora ele tá bem mais barato, né? Até o momento onde eu olhei, tava ali na faixa dos 30, 20 reais. Não, 30 reais. Então vale muito a pena comprá-lo, caso você goste de Sandman e queira colecionar. Lembro de novo de vocês de deixarem um like, se inscreverem no canal e recomendar os vídeos aqui para pessoas que vocês acham que podem se interessar. Logo, logo aí temos mais coisas aqui pro canal, tá? Mais de Sandman, principalmente, que eu tô com muitos roteiros prontos aqui, e de outras coisas que eu venho lendo. Tô quase terminando também o Lupin, tô na última história aqui, também devo trazer aí para vocês. E é isso aí, e até a próxima, pessoal!